Podcasts BandNews FM. Sexto episódio do Bora Pro Catar, aqui você sabe tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo, né? Você sabe. Nesse espaço aqui na Band News FM, nas mídias sociais da Band News FM, você fica mais pertinho da Copa do Mundo, a gente te deixa cada vez mais perto do Catar. Falta um mês, vamos arredondar? Falta um mês para a Copa do Mundo, um mês para a bola rolar no dia 20 de novembro. Em Doha, tem Catar e Equador e você vai ter, claro, cobertura completa da Band News FM. Então, bora pro Catar de novo, Aline Fanelli comigo nesse episódio mais uma vez para trazer informações da Seleção Brasileira. Fala, Aline, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Preocupações da Seleção Brasileira e de outras seleções também nesta reta final aí. Estamos com 30 dias para a Copa, então tem muita gente preocupada e a gente vai explicar por quê daqui a pouquinho. Muito bem, a Aline vai trazer tudo sobre seleção brasileira, vai falar também a respeito de outras seleções. Tem material especial preparado pelo Yuri Queiroga, a gente vai saber um pouco mais sobre as seleções africanas nessa Copa do Mundo. Aliás, o Brasil tem a possibilidade de enfrentar uma seleção africana na segunda fase e enfrenta uma seleção africana na primeira fase, né? Enfrenta Camarões e pode talvez pegar Gana na segunda fase. A gente fala sobre isso também. A Aline Calandrini, mais uma vez com a gente. Teve de folga nos episódios aí, mas está de volta aqui no Bora Pro Catar. Tudo bem, Galan? Tudo bem, Fábio, Aline, pessoal que é do outro lado, Camarão, eu tava de folga, mas tava trabalhando, né? Que bom que eu voltei, né? Aliás, estamos chegando perto da Copa e isso mexe muito com a gente. Os assuntos vão ficando quentes, todo dia tem uma notícia, uma novidade e a gente vai atualizar todo mundo nesse episódio de hoje. É isso, falta um mês para a bola rolar no Catar e aqui, claro, a gente te deixa cada vez mais pertinho de Doha, cada vez mais pertinho do Catar. Com a gente também hoje, aqui no Bora Pro Catar, nesse sexto episódio, Bruno Camarão. Fala, Camarão, tudo certo? Tudo bem, Fábio, meninas, amigos que nos acompanham em mais uma edição do Bora Pro Catar. Tá chegando a hora, a expectativa não para de crescer, momento muito especial para todos os envolvidos, né? Os vários agentes que fazem a Copa do Mundo ser esse evento tão especial. A Aline Fanelli, né, trouxe esses detalhes sobre problemas envolvendo diversas seleções. A gente está gravando esse nosso programa numa terça-feira, uma data em que Portugal confirma a ausência de um importante jogador do meio para frente, o Diogo Jota, jogador que não vai fazer parte dos planos do Fernando Santos para a sequência da temporada e, por consequência, da competição tão importante entre seleções. A gente, ainda bem, viu a situação do Richarlison ser amenizada, e sobre isso a gente também vai falar bastante. É isso, certamente. As lesões começam a assombrar aí todos os treinadores, faltando um mês para a Copa do Mundo. Ninguém quer perder jogador, como o Camarão disse, a gente passou um susto aí com o Richarlison. Não temos 100% de certeza de que Richarlison estará na Copa, mas enfim, é um jogador que tem sido muito importante aí nessas últimas convocações do Tite e é muito bom saber que ele vai estar à disposição, são 2 semanas aí de afastamento, que ele vai estar à disposição para a Copa do Mundo, se assim Tite desejar. Vamos falar então mais da seleção brasileira? Aline Fanelli conta. Fala, Aline. Eu tenho certeza sim que ele vai estar na Copa do Mundo. Diferentemente da sua opinião, pra mim ele tá na Copa do Mundo sim. Se duvidar como titular, né, Aline? Exatamente, como titular ainda. Eu fui conservador, né? Vou cravar, mas enfim, realmente foi o grande susto da última semana. A lesão do Richarlison, a maneira como ele saiu de campo na partida do Tottenham contra o Everton. Lembrando que a gente já teve uma perda de um jogador que esse a gente não tinha certeza se seria convocado ou não, mas estava numa briga boa, que era o lateral esquerdo Guilherme Arana. Ele sofreu uma lesão que já faz um pouquinho mais de tempo, mas a gente até traz hoje uma palavra do Fábio Mascheredian, que é o preparador físico da seleção brasileira, e essa palavra dele foi ainda na última convocação, que foi no comecinho do mês de setembro, do que eles já estavam visualizando para esse período pré-Copa, de lesões que vão acontecer, jogadores que vão se machucar. Daí a importância do Tite ter aquele leque grande dele de observações de mais de uma opção para a posição. Vamos acompanhar um pouquinho do Fábio Mascheredian? E aí a gente volta a falar nesse assunto das lesões e também, como o Camarão citou o Diogo Jota, tem outros jogadores que a gente já consegue falar para vocês no episódio de hoje que estão fora da Copa do Catar. Lesões vão acontecer. É uma Copa do Mundo diferente. É uma Copa do Mundo que irá se transcorrer de
novembro a dezembro, quando principalmente os atletas europeus estão em atividade ainda. Então, lesões vão ocorrer. Espero que não ocorram com tal gravidade como foi a do Arana, que é um rapaz que eu tenho um carinho enorme por ele, espetacular, mas vão ocorrer. Por isso que nós temos que estar preparados e, como o Tite fala, nós temos que planejar. Caso aconteça lesão com o atleta A, B ou C, quem será o convocado no seu lugar? Quem estará apto a disputar a próxima Copa do Mundo? Então, isso faz parte do planejamento. Nós temos que ter 3, 4 atletas por posição. Por isso, também, essa oportunidade, oportunizar. E aí a gente fala, então, desses jogadores que não vão estar na Copa, outros que estão num processo de recuperação de lesões. O Richarlison foi uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, e ele ficou muito assustado porque ele disse que já tinha sofrido uma lesão dessa no Everton e ficou 2 meses fora, mas não foi igual. Acho que foi mais o susto, no caso, né, do Richarlison, e o medo de perder ali o sonho da Copa do Mundo, que nesse momento está tão próximo. E vamos à lista, ó. Kanté, Camara, Reece James, Diogo Jota, Ronald Araújo, Tecatito Corona, Arana, como a gente disse. Outros que são dúvidas: Wijnaldum, Pogba, Dybala e Koke. E aí, Richarlison, Sané, Di Maria e Royce retornam antes da Copa do Mundo. Além disso, na Espanha também tem o Oyarzabal. Nome um pouco difícil, mas esse que também perde a Copa do Mundo. Então, é um período difícil, né, gente? É um período que, ao mesmo tempo que o jogador ele precisa estar bem, tem um medo de uma lesão às vésperas da Copa do Mundo. É isso, né? E são 2 aspectos, né, Calan? Primeiro, o aspecto do treinador, que obviamente tem que estar ligado, o jogador precisa estar jogando e ele fica ali na tensão, como o Mascheredian disse ainda há pouco, tem que ter uma carta na manga, né? Sempre acontece de perder por lesão antes de um torneio tão importante, sempre, né? E tem o aspecto do jogador, né, que fica também naquela tensão incrível, coloca ou não coloca o pé nessa dividida. Eu acho que quando entra em campo não pensa muito nisso, mas os outros dias em que você não está em campo não dá para tirar isso da cabeça, né? Olha, Fábio, como atleta, realmente é triste pra caramba você não estar dentro de uma Copa, né? Como um treinador que nunca fui, é natural que os treinadores tenham cartas na manga, isso é muito comum ter. Agora, se tratando de peças fundamentais, né, o Kanté é um jogador que é titular, mas tem outros meio-campistas na França que estão jogando muito bem, então seria uma dúvida de fácil que o Kanté seria titular, essa é a grande verdade, né? Mas é um grande nome, a gente sabe disso. Agora, se o Tite perde um Casemiro, que na minha opinião é essencial, né, no meio de campo do Brasil, um Neymar, tem peças que é muito difícil você substituir, isso é muito claro. E quanto o jogador vai com o pé mole, não é bom. Então, óbvio que todo mundo quer jogar a Copa do Mundo, mas eu acredito que todo jogador pensa em estar 100% fisicamente no seu clube, né? Porque isso, querendo ou não, vai te credenciar para a Copa do Mundo, né? Então, se o jogador pensa em tirar o pé, acho que é errado. E acho que a gente está falando de grandes jogadores, de grandes atletas, isso não acontece. Existe o medo natural, mas quanto mais preparado fisicamente você tiver, mais tranquilo você vai para jogo e naturalmente para a Copa do Mundo. O Camarão e a Aline apresentou aí uma lista de respeito, né? São muitos jogadores já fora da Copa, ótimos jogadores, que certamente seriam destaques aí na Copa do Mundo. Como sempre acontece, se a gente for puxar pela memória, né, só na seleção brasileira, toda a Copa pelo menos tem um. A gente espera que não tenha nenhum. E eu tô falando depois da convocação final ainda, né? Tem a convocação final e normalmente alguém é cortado por causa de lesão. Vamos torcer para que isso não aconteça dessa vez. Mas é meio natural, né, Camarão? São muitos jogadores, muitas seleções e muitos jogos, né? As coisas acontecem. Absolutamente natural, né, Fábio? É um problema inerente a todos os treinadores do futebol mundial, os treinadores de seleção, estes que estão ligados diretamente ao planejamento de uma composição de seleção, que a gente ouve muitos técnicos que vivenciaram essas 2 experiências, né? Treinando clubes de excelência e seleções importantes em períodos de Copa do Mundo. E existe uma diferença muito grande, né, no desenvolvimento do trabalho, aspectos práticos, né, metodológicos, da própria gestão de grupo. É uma situação muito diferente do que você conviver diariamente com cada um dos atletas, acompanhando dia após dia dados ligados à valência física, enfim, condição fisiológica. Não que não haja uma integração entre clubes e seleções, mas esse leque se amplia, né, quando você está falando em seleção brasileira ou qualquer seleção mundial diante de tantos jogadores.
Desses pontos destacados pela Aline Fanelli, chama atenção, claro, a atual campeã do mundo perdendo 2 dos seus pilares. O Pogba é uma dúvida, acho que não dá para cravar que ele está fora da Copa do Mundo, mas o Kanté sim, é uma baixa muito grande. É verdade que existem opções interessantes na formação do meio de campo dessa equipe que é de fato muito forte, apesar de um período de instabilidade, mas inegavelmente é uma França enfraquecida para chegar nessa Copa do Mundo em comparação àquela que encerrou a aventura no Catar, a aventura na Rússia absolutamente positiva. Sobre o Richarlison e esse ponto específico brasileiro, o Arana, ele carta fora do baralho, ele não é uma figura essencial para o Tite. Nunca foi, jogador de rotação, apareceu em algumas convocatórias, mas não vejo como uma baixa tão impactante assim. O Richarlison seria, por mais que ele se integre a um grupo que executa uma função com muita concorrência, existem muitos jogadores bons que fazem o lado do campo, que fazem a referência, e talvez o grande concorrente do Richarlison, apesar de eu achar que o Richarlison é preferido do Tite e vai para a seleção como titular, talvez seja o Firmino, que vive uma fase muito especial com a camisa do Liverpool, está jogando muito bem na Premier League, decidiu jogos recentemente de Champions League, né, na fase de grupos, o Liverpool cada vez mais consistente, um time que está se reinventando e tem outras figuras da seleção brasileira também integradas ali, Alisson, Fabinho, todos eles também vão para a Copa do Mundo. Então, não tendo Richarlison, claro que fará falta, mas o Brasil tem muitas opções interessantes ali para a composição do meio para frente, e o Firmino, que é um jogador que também atua no futebol inglês, assim como o Richarlison, certamente é ele. O Kanté não é o mesmo Kanté, não é o mesmo Kanté de 3, 4, 5 anos atrás, né? É um jogador que vive um declínio na parte física. Que é natural também, né? Que é natural, e na parte técnica, mas é um grandíssimo jogador ainda, né? Para as Alines, a Aline que tem acompanhado mais de perto a seleção brasileira e a Calandrini também, para mostrar esse aspecto do lado do atleta. O Camarão trouxe um ponto importante, né? Embora a comissão técnica das seleções, e no caso da seleção brasileira, acompanhe o jogador o mais perto possível, não dá para estar todo dia com o cara, mas são visitas periódicas, enfim, telefonemas, não é a seleção que cuida do cara no dia a dia, né? Então, esse controle do aspecto físico fica na mão do clube, obviamente, e aí é uma tensão a mais para a comissão técnica das seleções, né? Você tem ali um limite, né? Até aqui eu consigo chegar, mas que aqui não dá para eu chegar, porque aí não faz parte ali do meu trabalho. Mas tanto o Tite quanto o Fábio, eles deixaram claro, assim, que eles têm esse contato próximo, foram ver treinos em Portugal, até no México, no caso do Daniel Alves, que eu acho que é um caso que hoje a figura mudou um pouquinho do que a gente vinha falando aqui no Bora Pro Catar, no caso dele. Mas é isso, é o dia a dia, é tudo que envolve o jogador nesse momento. Aliás, ficou faltando falar do Bremer, da Juventus, que foi convocado pela primeira vez pelo Tite nessa última lista. Não sei se teria grande chance de estar na lista final, mas enfim, é um jogador que se lesionou e vai ficar 20 dias fora. Então, acho que passa muito por essa questão que a gente trouxe ouvindo o preparador da seleção, o Fábio, que é a Copa do Mundo diferente, que é uma Copa do Mundo que os jogadores estão praticamente atingindo o auge físico de uma temporada, diferentemente de quando tem a Copa normalmente ali em junho e julho, que é o fim de uma temporada. Então já tá todo mundo um pouco mais cansado, e aí a gente tá falando do calendário europeu, né? Não levando em conta, claro, o calendário brasileiro, que é diferente. Então, são jogadores que estão ali próximos ao seu auge físico, ao que eles buscam de melhor para a temporada deles, e agora buscando, obviamente, que para uma Copa do Mundo. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, o quanto que isso acaba sendo preocupante, o quanto que isso fica na cabeça também. Às vezes o jogador não dorme direito, porque pode prejudicar com esse medo, né? E aí entra todo o trabalho psicológico também que esses clubes têm e que com certeza os jogadores têm por fora. A gente fala muito do Neymar, que tem preparador físico por fora, inclusive o Tite já elogiou na entrevista, me fugiu o nome agora, é Rosa, alguma coisa Rosa, se eu não me engano, sobre o nome dele, mas o Tite já elogiou em entrevista. Então, com certeza, eles também têm os profissionais deles que cuidam fora do clube também, né? Porque esse momento é um momento muito de atenção. Só pra colocar o Daniel Alves já no papo, por que eu falei colocar que eu acho... e tirar rapidamente, né? Porque... Não, que medo, que medo! Por que eu falei que eu acho que a conversa dele mudou um pouco, que a gente achava que talvez ele pudesse ser convocado?
Eu acho que o Tite sempre foi muito claro de que vai ser convocado quem estiver bem. Quem estiver bem, quem estiver em alta, quem estiver fisicamente num nível legal. E o Daniel Alves não tem mais jogos até a Copa do Mundo. O Daniel Alves está sem calendário. Ele foi pro Barcelona para se preparar fisicamente, para tentar a sua vaga ainda. Mas, na minha opinião, se o Daniel Alves for, não vai casar com o discurso do Tite. Porque ele não vai ter ritmo de jogo. Eu acho que ele não vai. Sinceramente, eu acho que ele não vai. A gente sabe que ele é um nome muito forte, pela confiança que o Tite tem nele, óbvio, pela qualidade histórica que ele tem, mas fisicamente é inegável. E nesses últimos amistosos, a gente viu que o Daniel Alves não faz falta alguma. Nenhuma, não tá jogando nada. Acho que é um devaneio pensar. Eu acho muito difícil ele ir, eu eu sei que o Tite é muito fiel, né, aos jogadores que ele confia, etc. Mas não tem uma brecha de fato pro Daniel Alves entrar, assim. E eu acho que o Tite é um cara que ele, apesar dele ser muito fiel com certos jogadores por suas escolhas, não tem uma brecha que o Daniel consiga se encaixar de fato no grupo que vai pra Copa do Mundo. A brecha seria se ele estivesse jogando. Pois é, e não tem. Claro, hoje não Se ele existe. estivesse jogando, seria Pois é, abertura. hoje Agora, não existe. agora Pra não mim, tá. mesmo assim, até no final dos dois amistosos que a seleção brasileira teve, pra mim ali ficou claro, não precisa do Daniel Alves. Não precisa, aqui a gente consegue suprir isso, e muito bem. E pra piorar é o que a Aline falou, né? Não tem mais jogo, aí o Tite, não tem como o Tite extrair o que ele mesmo fala, a ética que ele tanto prega, né, durante suas entrevistas coletivas, etc. Ainda quero voltar no assunto preparação com a Calan, mas antes disso, como vocês trouxeram o Daniel Alves para o papo, quero saber do Camarão. Acho que é meio pensar além da conta, imaginar a possibilidade de ver o Daniel na Copa, né, Camarão? O Tite ele já foi muito questionado, né, por muitos sobre aquele famoso clubinho da gratidão, né? O cara ele já representou muito em algum momento, ele entregou que era esperado pelo treinador da seleção brasileira. Então, como uma forma de retribuição, você segue fazendo parte. Mas não pode ser o caso do Daniel Alves, tampouco pensando nesse mesmo aspecto, né, da devolução pelos serviços históricos, pelo fato de ele ter ficado fora da Copa da Rússia também em cima do laço. Mas é preciso analisar o contexto, a performance atual. O Daniel, mesmo com a passagem jogando no futebol brasileiro aqui no São Paulo, para mim não se justificava como lateral, para executar exatamente a função de lateral. E como disse a Calandrini, né, nesse último ciclo, nesses dois últimos amistosos, né, na verdade, nesse recorte específico da última data FIFA, a ideia da comissão técnica em testar o Militão e observar boas respostas dá uma segurança muito grande para você, de fato, descartar o Daniel Alves. E particularmente, eu gostei muito da figura do Militão, não que tenha sido surpreendente, porque o Militão já jogou assim muitas vezes na carreira, é enaltecido pelos principais treinadores que o dirigiram nesse tipo de execução de serviço. O Ancelotti, né, bate muitas palmas por justamente o Militão ser um cara polivalente, também no Porto foi assim, e no Real Madrid também costuma jogar nessa última seja por dentro, seja pelo lado, como um lateral. Na seleção brasileira foi muito bem. É uma ideia de você explorar mais a construção pelo lado esquerdo, ou ter um jogador mais agudo pela direita, com a proteção de um cara do gabarito do Militão. A gente está falando do Éder Militão, um dos grandes defensores do futebol mundial na atualidade, que se integra a outros dois que são unanimidade. Thiago Silva, muita gente pode questionar, e Marquinhos. Então, assim, tem um trio de zagueiros fechando essa última linha de marcação, e um deles podendo jogar exatamente como lateral, oferecendo tudo o que a comissão técnica espera, aí o Daniel Alves, de fato, fica com moral lá embaixo. É isso. E para a gente encerrar aquele assunto preparação, fazer uma pergunta até por curiosidade mesmo. Você que jogou em time grande e foi atleta de seleção brasileira. Quando o jogador saca, por exemplo, uma diferença muito grande na filosofia, né, de ideia de preparação física no clube e na seleção, porque as pessoas não pensam da mesma maneira, né? Você tem uma equipe de preparação aqui e outra equipe de preparação ali. E às vezes são filosofias conflituosas. Como é que fica a cabeça do jogador? E fora isso, a maioria dos jogadores tem sua equipe por fora, né? Como a gente citou, né? Fisioterapeuta, nutricionista, então é um conjunto de coisas mesmo que os jogadores têm, né? Porque é o investimento que você faz em si, são cuidados. Agora, o jogador tem que, de fato, saber lidar com as duas situações.
O que ele pode fazer é tentar aproximar as duas linguagens, caso seja diferente, o que eu acho um pouco difícil. Eu acho que o clube tenta facilitar a vida, assim, do atleta, né, tendo um diálogo com o pessoal da seleção que você representa. Então, eu acho que não adianta você omitir situações, tem que deixar muito clara a ideia, mas aqui é isso aqui é aquilo ali. E, ao mesmo tempo, os profissionais da seleção também entenderem, né, como que é lidar no clube e minimizar se tiver algum tipo de conflito. Agora, se é jogador, você tem que confiar nos dois lados, honestamente. Esse é o Fábio, ponto. já que a gente Diga. tá falando de lesões, assim, e a gente falou sobre esse assunto aqui no Bora pro Catar na semana passada, mas só para relembrar, que depois da divulgação dos convocados, a seleção brasileira pode fazer troca na lista até 24 horas antes da estreia. A estreia vai ser no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Então, 24 horas antes você pode fazer. Mas assim, você tem que justificar toda uma papelada que o departamento médico tem que fazer para justificar que esse atleta não tem condições. E aí o substituto, ele não precisa necessariamente ser daquela lista dos 55 nomes que vão ser entregues para a FIFA na sexta-feira. A gente tá gravando esse episódio na terça, então no caso na sexta, que esse episódio tá indo no ar na sexta, então no caso hoje, enfim, mas a gente gravou o episódio na terça. Enfim, é isso. Então, não precisa necessariamente ser da lista desses 55 nomes. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Nas outras Copas não era Como? Eu também não entendo. É impossível vir um jogador que não está nos 50 preteridos. Nas Copas passadas eram 10, 11 nomes, um negócio assim, né? 7, 8, sei lá, foi mudando. E também, quando havia necessidade de troca, o treinador não precisava pegar daquela lista de 7, 8 que ele já tinha enviado previamente. Mas pra que a lista, então? Não tem. Não faz o menor Não sentido. faz o menor sentido. O Camarão tá balançando a cabeça negativamente. Ricardo Camarão. Rosa, o preparador físico Ricardo do Neymar. Rosa. E detalhe, ele é desde a época do Santos, né? Então é um cara que conhece o Neymar desde a época que ele jogava lá no Santos. Eu lembro bastante do Ricardo. Isso é importante porque acompanhou o crescimento do cara, né? Todas as necessidades dele, né? É isso aí. Eu disse no comecinho do episódio que o Yuri Queiroga tinha preparado um material especial pra gente a respeito das seleções africanas, né? O Brasil jogou com a Tunísia recentemente, venceu bem, vai enfrentar Camarões na terceira partida da primeira fase e pode cruzar com Gana, que foi adversário do Brasil também recentemente, antes da partida contra a Tunísia. Pode cruzar com Gana nas oitavas de final. É difícil porque tem Portugal e Uruguai naquele mesmo grupo, mas pode ser. Vamos saber mais sobre as seleções africanas? Diga, Yuri Queiroga! E aí, gente, tudo bem? Das 5 seleções africanas que estarão nesta Copa do Mundo, eu diria que 2 têm condições um pouco melhores para avançar, para chegar pelo menos às oitavas de final. Senegal, que estará no grupo A, grupo do anfitrião Catar, e que tem como favorita a seleção da Holanda. Junto com Catar e Equador, Senegal está sim na briga pela segunda vaga, comandada por Sadio Mané, com o título da Copa Africana de Nações. Senegal pode sim vir bem recomendada para essa Copa. E a seleção de Marrocos, lá no grupo F, vai enfrentar adversários mais difíceis, Bélgica, a atual vice-campeã Croácia e também o Canadá. Mas se algum, principalmente dos europeus, se enrolar, Marrocos está ali com o Hakimi, com o Ziyech, Bono, prontinha para beliscar uma das vagas. Tunísia, Gana e Camarões não vão ter trabalhos fáceis nessa Copa do Catar. Tunísia estará no grupo da atual campeã França, que também tem a boa seleção da Dinamarca, e a Austrália, que vez ou outra faz ali boas campanhas em uma Copa do Mundo, já inclusive passou de fase. Então, para a Tunísia, dificílimo o compromisso. Gana terá um grupo bem equilibrado, Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. E Camarões estará no grupo do Brasil, que além da seleção brasileira, tem 2 boas seleções europeias, a Suíça e a Sérvia. A gente vai ver se vai ter surpresas negativas ou positivas entre as seleções africanas. Valeu, Yuri, trazendo as informações sobre as seleções africanas. Enquanto o Yuri falava, a Calandrinha cochichou aqui. Acho que a única que tem chance é Senegal, mas acho que é mais ou menos isso. E olhe lá, né? Porque se a gente olhar, vamos lá, Senegal, Catar, Equador e Holanda. Holanda é favorito do grupo, isso é indiscutível, né? E acho que vai ficar entre Equador e Senegal. Né, eu participo de outro programa que eu fiquei na dúvida. Eu inicialmente falei Equador, depois se a gente olhar, o Senegal tem um time de jogadores que jogam nas principais ligas europeias. Então é um time muito forte. Tem o Mané, né, que faz diferença. Que é um jogador que faz muita diferença. Né, conseguiu, inclusive, pela bola de ouro foi o segundo. Então, assim, é um time que... É uma seleção que eu acho que das opções das 5 que a gente está vendo é quem
tem mais possibilidade, mesmo assim vai ser muito difícil. Agora, tem seleções que acabaram se dando muito mal. Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. É muito competitivo esse grupo. É muito. Canadá, Bélgica e Croácia. Então o Marrocos está numa situação que também não é muito fácil. Então acho que as seleções, de fato, africanas terão uma dificuldade muito grande, realmente, de lidar. Óbvio que o objetivo delas é passar da fase de grupo. Ao meu ver, apenas Senegal tem essa oportunidade de passar da fase de grupos. Diga, Aline. O da Tunísia também é dificílimo, com França, É. Dinamarca e Austrália ali com a Tunísia, né? Mas é um grupo também bastante difícil. Não ficou equilibrado ali, não ficou fácil pra você conseguir uma classificação. Mas é aquela coisa, né? As zebras estão aí, a gente gosta daquela coisa inesperada, da Zebrinha surpresa. boa. E por que não, né? É. Ô Camarão, a gente trouxe as seleções africanas para esse episódio, obviamente por causa do Brasil, né? Serão duas aí, talvez, no caminho da seleção brasileira, uma com certeza Camarões e Gana numa possível... Família do Camarão. É verdade, Camarão, você inclusive pode falar muito bem a respeito disso. E Gana num possível confronto, ou num evento, possível eu não digo, mas num eventual confronto aí de oitavas de final. Acho que, assim como a Calan, acho que só Senegal tem boas possibilidades. Mas sobre essas duas especificamente, o Camarão, quase que eu me enrolo aqui. Trava a língua. Brasil vai se preocupar com Camarões ou precisa se preocupar com Camarões e com Gana lá na frente? Não, nem comigo também, né? Essa seleção de Camarões, ela é bem frágil, bem diferente de outras seleções que tinham mais talentos, e caiu no grupo do Brasil, num grupo que tem Sérvia e Suíça. Então, assim, tá muito difícil a vida dos outrora leões indomáveis que hoje estão bem mais domesticados, digamos assim. Eu não vejo, de fato, uma possibilidade dessa seleção africana surpreender no grupo do Brasil. Concordo com a Calandrini, acho, inclusive, que outras seleções mais fortes, que ficaram pelo meio do caminho nas eliminatórias antes da tentativa de ingressar na Copa do Mundo, poderiam oferecer uma qualidade ainda maior. Argélia, Egito, seriam seleções que talvez dificultassem ainda mais os planos de outras equipes para a disputa dessa Copa do Mundo, representando o continente africano. Mas, enfim, acabaram ficando pelo meio do caminho também pela própria incompetência. Ver uma figura como a do Salah fora, né, podendo representar o próprio país, um cara que é representativo num futebol muito importante como o futebol inglês, sendo destaque há tantos anos, é uma daquelas baixas que são sentidas por quem ama futebol de maneira geral. Mas o Mané tá aí, é um jogador que deixa esse futebol que tem a principal liga do planeta hoje, a Premier League, vai para o futebol da Alemanha e consegue minimamente manter o nível de performance. Mas eu também, Fábio, não acredito em surpresas africanas para essa disputa da Copa do Mundo do Catar, não. Muito bem, eu não combinei nada com vocês hoje, até porque não deu tempo, mas está na hora. Daqui 2 semanas tem convocação, né? Convocação no dia 7. Então, para o próximo programa, acho que se cada um trouxesse a sua listinha de convocados, a gente podia cruzar depois as informações e bater lá na frente, só, né, fazer uma brincadeirinha. Uma pergunta, a minha lista ou a lista do Tite? Não, a sua lista. A minha lista, sua lista. Beleza. Tá? Não com a cabeça do Tite, Não com a cabeça do da Tite. Aline. Com a cabeça da Aline Calandrini. Eu ia começar hoje com goleiros, mas não, vamos deixar pra semana que vem Que tudo? não tem muito segredo, né, goleiro? Não, mas aí é a sua cabeça e não a do Tite. Mas você acha que tem segredo? Não cabe, Não. tem que ser os 3, não tem como. Não, Ali não tem como. Eu também acho, mas assim, não vai pintar, por exemplo, um Cássio na cabeça do Não! Camarão, por exemplo? Não, Camarão? Pode falar, só não tô te Eu não ouvindo. entendi porque na minha cabeça, mas para mim o Cássio ele é o primeiro da lista, depois da lista óbvia. Se um deles se lesionar, o Cássio vai disputar mais uma Copa do Mundo. Não tenha dúvida nenhuma. Não vai ser Santos, não vai ser nenhum outro goleiro do futebol mundial representado por um brasileiro. Vai ser o Cássio, o goleiro da seleção brasileira, se um dos 3, o Everton, Alisson ou Ederson, um deles se lesionar. Tá bom, fechamos então aqui nos 3 goleiros. Começamos hoje com os goleiros, então. Alisson, Ederson e o Everton nessa ordem? Titular Alisson? Olha, Alisson e a segunda eu deixo aí no ar, viu? Eu deixo no ar. Eu não sei se isso tá tão definido, não. A titularidade, você disse? A titularidade tá. Agora, a segunda posição eu acho que não acha? está definido. Mas você acha que quem pode roubar essa vaga do Alisson? Everton.
Você acha que o Everton tá na frente do Ederson também, assim como a Calan? O Camarão já balançou a cabeça negativamente. Eu não sei se tá na frente. Eu só acho que a titularidade não tá 100% definida. Eu acho que tá cravada. também Eu acho que tá cravada. Alisson, acho. indiscutivelmente. E vou abrir um parêntese aqui. A assistência que ele deu pro Salah Foi. na semana Contra o foi City, né? surreal. Também achei. Aliás, não é a primeira, né? Não. Já deu 2 ou 3 nessa temporada. Ô Camarão, você balançou negativamente a cabeça aí, agora não lembro se foi concordando com a Aline Fanelli ou com a Aline Calandrini, ou discordando, diga. Não, concordando com a Calandrini e discordando da Fanelli, óbvio. Não, o Alisson é o goleiro titular do Tite. Não esquece. Tá certo então, tá vendo? Pelo menos já definimos os goleiros. Alisson, o Everton e Ederson. É isso, é tanto som, vai a seleção da Suécia. Alisson, Everton e Ederson. Semana que vem a gente começa de novo pelos laterais. Combinadíssimo? Combinado. Fechado. É isso. Camarão, obrigado pela presença no 6º episódio do Bora Pro Catar. Um abraço, até a próxima. Aline Fanelli também, obrigado. Valeu, até a próxima. Tê-la aqui com a gente é sempre um prazer, viu, Calan? Obrigado mais uma vez. Imagina, estaremos juntos com essa próxima lista. É isso aí. Valeu, gente. Até a semana que vem. Tem mais um episódio do Bora Pro Catar. Até lá. Podcasts Band News FM.